Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Notícias Atualizadas. Vamos falar aí a respeito do Bolsonaro, que volta ao Palácio do Planalto após 19 dias de reclusão no Alvorada. Você que está chegando agora, deixe seu like, se puder se inscreva no canal. Vem com a gente, mais um vídeo de Notícias Atualizadas. O presidente chegou ao Palácio do Planalto por volta das 9 horas desta quarta-feira. Última ida ao local foi no dia 3 de novembro, quando se encontrou com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. O presidente Jair Bolsonaro, derrotado nas eleições deste ano, voltou nesta quarta-feira ao Palácio do Planalto, após 19 dias de reclusão no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência em Brasília. Bolsonaro chegou por volta das 9 horas à sede do Poder Executivo, local que não frequentava desde o dia 3 de novembro, quando teve um breve encontro às portas fechadas com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. A última agenda oficial do presidente no Palácio do Planalto foi no dia 31 de outubro, uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, um dia após o segundo turno da eleição presidencial. Derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no pleito, Bolsonaro ainda não reconheceu publicamente a derrota para o petista. No dia 1º de novembro, o presidente convocou a imprensa para um pronunciamento no Palácio da Alvorada. Sem responder às perguntas de jornalistas, Bolsonaro afirmou somente que continuará cumprindo a Constituição Federal. Integrantes da base de Bolsonaro, republicano, diz que será independente no governo Lula. Partido que abrigou ex-ministro de Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou em nota que não se negará ao diálogo e à colaboração. Aliados de Lula veem anúncio como aceno. O Republicanos, partido da base de apoio político de Jair Bolsonaro no Congresso, anunciou nesta terça-feira que atuará de forma independente durante o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O Republicanos é a sigla de importantes aliados de Bolsonaro, como a senadora eleita e ex-ministra Damares Alves, o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão. O Republicanos decidiu por unanimidade atuar na próxima legislatura de forma independente no Congresso Nacional, sem se negar ao diálogo e à colaboração. O partido seguirá mantendo apoio às propostas que sejam positivas para a população brasileira, afirmou a legenda em nota. A decisão de não se opor ao petista no Congresso foi vista por aliados de Lula como um aceno partido ao governo eleito. Além dos republicanos, o PSDB também indicou que deve adotar posição de independência em relação ao governo eleito. Novo e PL serão oposição. Até o momento, a base de apoio a Lula é formada por partidos que fizeram coligação com o PT durante as eleições. O PDT e o Cidadania anunciaram apoio no segundo turno. Políticos do MDB e PSD integram a equipe do governo de transição e as siglas podem vir a compor o governo. O republicano manifestou ainda apoio à reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara. Segundo a legenda, Lira reúne condições para garantir a estabilidade em votações consideradas importantes nos próximos anos. Lira deve ter apoio de um amplo leque de partidos para se reeleger ao comando da casa. Deputados do PL, a maior bancada da Câmara, avaliam que o partido estará com o atual presidente nas eleições. A legenda deve reivindicar a primeira vice-presidente. Alvo de críticas de Bolsonaro, presidente da Anvisa diz esperar ótima relação com o governo Lula. Antônio Barros Lopes deu declaração no CCBB, onde atua equipe de transição. O presidente da Anvisa defendeu que haja concurso público para a contratação de servidores para a agência. O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barros Torres, afirmou nesta quarta-feira que espera ter uma ótima relação com o governo do presidente eleito. Almirante da Reserva da Marinha, Barros Torres foi nomeado para o cargo pelo presidente Jair Bolsonaro. Nos últimos anos, porém, com o avanço da pandemia de Covid, Bolsonaro passou a criticar com frequência a atuação da Anvisa na liberação das vacinas.
O presidente da Anvisa deu a declaração na sede do Centro Cultural do Brasil, em Brasília, onde atua a equipe de transição. Barros se dirigiu ao local para se reunir com o núcleo da transição responsável por discutir a área da saúde. Ainda na entrevista, Barros afirmou que discutirá com a equipe de Lula a realização de novo concurso público para recompor o quadro de servidores da Anvisa. Segundo ele, o último concurso ocorreu em 2005. O presidente da Anvisa disse que a Anvisa tem cerca de 1,6 mil servidores, dos quais 600 já podem se aposentar. O ideal seria ter cerca de 2,2 mil funcionários na agência. É um número difícil de ser atingido para um primeiro concurso, mas na medida que não há concurso nenhum desde 2005, a gente precisa concurso público com número de vagas que possa, pelo menos a curtíssimo prazo, mitigar problemas. Integrante do grupo de saúde na transição, o ex-ministro Arthur Chioro disse que a Anvisa precisa trabalhar com autonomia e que a ideia é atuar em harmonia com a agência. A ideia é trabalhar em grande harmonia, trabalhar juntos, orientados através dos fundamentos científicos da saúde pública brasileira, mas sem oposição, sem antagonismo, sem confronto, como a gente viu ao longo dessa gestão. O senador Humberto Costa, que também integra o grupo de saúde, declarou que faz parte das preocupações da equipe a reposição dos servidores da Anvisa. Certamente a gente tem um diálogo e hoje deve ser reafirmado. O próprio setor regulado, medicamentos, cosméticos, nas conversas que tivemos, todos eles demandam que a Anvisa seja mais ágil, tenha mais gente para poder emitir os parentes. Certamente essa é uma preocupação que estará nos relatórios, declarou.